Existe a guarda compartilhada. Tem muito tempo que a guarda compartilhada ela existe? A guarda compartilhada, primeiro ela começou a ser exercida e depois ela foi aplicada através de uma lei, né? Certo. Então a lei é de 2014, mas em 2008 já teve a previsão no Código Civil. Então a partir daí começou a criar-se um paradigma legal. Certo. E antes era uma aplicação mesmo do judiciário. Devido a muitos problemas se tornou uma lei. Na verdade, o que acontecia? Houve um aumento do interesse do pai em participar da vida do filho. Entendi. Criaram-se associações, tem associações muito importantes em defesa do direito de ser pai. Certo. E esse movimento que gerou uma demanda no judiciário, entendeu? Vamos falar, uma delas fala do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, eu queria que você falasse, a guarda compartilhada, ela surgiu pensando na criança e no adolescente, ao invés de pensar somente nos pais? Na verdade, esse princípio ele tá na Constituição da República. Sim. Então, toda e qualquer relação jurídica, e na verdade até da vida, né? A prioridade tem que ser o bem-estar e o melhor interesse da criança e do adolescente. Porque às vezes é tão complicado, né? Às vezes os pais se separam e devido a um problema pessoal entre eles, um vai colocando o menino contra o outro. Tem que vigiar muito isso, porque uma coisa, a pessoa pode não ter sido um bom marido, uma boa esposa, mas não quer dizer que ele não seja um bom pai ou uma boa mãe. Exatamente, a gente tem que aprender a criar um campo neutro para cuidar desses filhos, né? Essa pessoa que hoje a gente não mais deseja como marido ou não mais deseja como esposa, já tem qualidades. Tanto é que tivemos um filho com ela, né? Então, a gente tem que lembrar sempre dessas qualidades que nos uniu a essa pessoa e afastar o que nos incomodou. Vamos aprender a lidar com o fim da conjugalidade em prol dos filhos, né? É verdade. Tem um outro ponto importante que não existe aí, gente. Ex-pai e ex-mãe, né? Havendo a separação entre os genitores, é imprescindível o cuidado e manutenção dos laços parentais. A criança, né, o adolescente, não precisa de pai e de mãe, precisa dessas referências, não é verdade? Exatamente. É muito importante que a gente aprenda a lidar com a perda dessa conjugalidade e saiba que esse pai vai ser pai do seu filho até depois de morto. Então, é uma figura importantíssima na vida dessa criança, tanto a mãe quanto o pai. E aquele que não sabe preservar esse laço não está sendo um bom pai ou uma boa mãe. Porque quem sofre é quem? Não é aquele ex ou a ex, são os filhos, né? Você, na prática, tem observado muito isso? Os pais, às vezes, querendo fazer com que, para o filho, o outro se torne ex? Exatamente, isso assim... Como uma forma de punição para ele, porque ele não está com ela, ou o inverso. É uma das bandeiras que eu levanto em prol da criança e do adolescente, é a alienação parental, que hoje tem uma lei específica para coibir esse tipo de comportamento. Lei que estabelece penalidades gravosas, até mesmo a perda do poder familiar. Quando você quer distanciar, né? Exatamente, quando quer desconstruir a imagem desse pai ou da mãe, quando quer distanciar, quando omite informações escolares e médicas. Qualquer ingerência no bem-estar da criança em relação ao outro genitor tem que ser punida imediatamente. Tem um outro ponto também, que é a guarda alternada, é uma espécie de guarda compartilhada. Como que funciona? Então, até falo geral como que funcionaria a compartilhada e aí já explica também essa alternada. Isso, na verdade, o leigo confunde muito. Acha que a guarda compartilhada é alternada. Quando, na verdade, a guarda compartilhada é uma espécie, a guarda alternada é uma espécie da guarda compartilhada. Em que sentido? A guarda compartilhada, ela simplesmente estabelece as mesmas atribuições a ambos os pais, na escolha do colégio, na escolha do médico, na educação dessa criança e na formação psíquica e física dessa criança. Os dois são tomam decisões juntos? Tomam decisões juntos. Entendi. Então, assim, tem que sentar e ver qual que é o colégio que a gente vai pôr. Esse pediatra tá bom? Será que está na hora de mandar esse adolescente para o intercâmbio? Então, na verdade, isso está para além da guarda, né? Esse seria o ideal, independente do nome que se dê. Ou guarda ou não, os pais deveriam ter esse bom senso de conversar a respeito dos filhos. Essa é a guarda compartilhada, que eu particularmente recomendo sempre que se tenha uma residência de um deles, por exemplo, guarda compartilhada com residência materna ou guarda compartilhada com residência paterna, aquele que tiver melhores condições de estruturar a vida do filho.
fisicamente falando. Aí a criança ela ficará naquele local. Ela fica naquele local, mas com ampla ingerência do outro genitor também na vida dela. Essa é a guarda compartilhada. A guarda alternada, a criança ela troca de domicílio. Então, assim, tem alternância toda semana, cada semana com um, tem uns casos que é segunda, quarta e sexta com um, terça e quinta e sábado com o outro. Eu, particularmente, não sou muito favorável, sabe? Porque se esses pais se separaram, de alguma maneira ou de outra, existe uma diferença na concepção de vida, né? E fora a logística, esquece o uniforme na casa de um, material na casa do outro, um não fez o para casa. Às vezes não queria aquele vínculo, né? Aquela raiz. Não quer dizer que não funcione. Existem casos que as pessoas, antes mesmo de judicializar em acordo ou em litígio, já colocaram em prática e as crianças estão felizes. Mas eu te confesso, assim, pela minha experiência, mais de 20 anos de advocacia só de família, eles são raríssimos os casos. Tem um outro também que as funções parentais podem estar desatreladas do vínculo biológico. Ser pai e mãe é um exercício, uma função socioafetiva acima de tudo. Exatamente. Esse é um ponto muito em voga no direito de família, na medida em que o direito de família hoje, inclusive com decisão do STJ e STF, tem priorizado o laço afetivo com a criança. Em que sentido? Vamos exemplificar para ficar mais fácil. A mãe teve um relacionamento amoroso com o pai biológico, esse pai biológico desapareceu e ela casou-se novamente com outro homem. Esse homem criou o filho como se filho biológico dele fosse. Ele é o padrasto. E, na verdade, se a gente for pensar pela ótica do direito, ele é mais pai do que o pai biológico está desaparecido. Por isso que a gente fala assim, que as funções não necessariamente estão atreladas ao vínculo biológico. Entendi. Também a guarda compartilhada hoje, ela pode ser guarda exclusiva se for melhor para o filho. E aí o outro, ele não tem direito de ver. Como é que funciona isso? Aí é completamente diferente. A guarda exclusiva, as partes podem estabelecer, normalmente os bebezinhos, normalmente eles têm um laço muito mais forte com a mãe, normalmente se estabelece, não é uma regra, mas o que eu vejo é o que acontece, né, em relação às crianças muito pequenas. Ou então, um ex-cônjuge se sente na obrigação de ser o guardião exclusivo. Em que sentido? O pai gerou violência doméstica ou é um usuário de droga a ponto de interferir na convivência com o filho. Então, se aquela pessoa não estiver de acordo com o bem-estar da criança ou pratica alienação parental, a pessoa tem que estar apta a exercer. Não basta ter só uma lei e ser pai ou mãe. Entendi. Entendeu? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.